Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, benditas misericórdias, né? Posso ser mais uma vez sendo derramadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Estamos começando aí o que nós chamamos de mais um final de semana abençoado, hoje sexta-feira, dando início a esse final de semana com a palavra de Deus, com a ministração de Deus ao nosso coração. Estamos aí começando mais um culto ainda online, né? Hoje encontro de reflexão e vida. E estamos aqui com o propósito sempre de levar uma palavra de edificação, uma palavra que possa trazer bom ânimo, né? Graças a Deus a gente tem visto aí a correspondência, né, pastora? O pessoal tem correspondido muito bem aí às ministrações, tem ainda realmente aí exercido com muita paciência aí a participação com a gente. E isso tem sido muito bom, viu? Tem sido bastante edificante, né? Então, que Deus possa realmente abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, trazendo realmente aí a presença dele em seu coração. E eu creio que em breve estaremos nos reunindo mais uma vez aí, né? Juntos aí na casa do Senhor, voltando àquilo que nós estávamos acostumados, né? A pastora Luciane vai ler um texto e em seguida vai estar orando, pedindo que Deus possa nos abençoar, né, nessa reunião. E após a oração, nós teremos ali um momento de louvor, viu? Um momento de louvor e adoração, é coisa nova aqui, né? O Samuel se dispôs, né? Ele estará entoando um cântico. E nós vamos poder acompanhá-lo, né, nesse louvor. Então, pastora, por favor. Graças e paz a todos. Mais uma vez estamos juntos aqui. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus por você estar nos acompanhando, mesmo online. Mas vocês estão sempre perto de nós. E louva a Deus por cada um que tem participado dos cultos, mandado um oi para nós, né, estado ali juntos louvando e adorando ao Senhor. Amém? E nós vamos começar o nosso culto hoje lendo lá Gálatas, né, capítulo 6, o versículo 10. Amém? Vamos lá? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Vamos orar e iniciar o nosso culto? Pai amado, nós adoramos o Teu nome, te agradecemos pelo Teu amor para conosco todos os dias. Sabemos, ó Pai, que ainda estamos com algumas dificuldades e não voltamos à nossa normalidade, mas sabemos que o Senhor é o Deus que tem controle de todas as coisas. Aleluia. E nós o adoramos, o exaltamos, queremos estar no seu tempo, queremos estar de acordo com a tua vontade, ó Pai, e por isso estamos aqui hoje, ó Deus, aleluia, para te adorar, para te louvar, mesmo que seja online, fisicamente longe um do outro, mas unidos pelo teu amor, amém, unidos Jesus, pela fé em Jesus Cristo, unidos, ó Pai amado, orando, clamando, sabendo, ó Pai, que esse é o nosso papel, de nos unir nesse momento, de orar e te buscar, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha nos visitar nesse culto, venha nos visitar em meio a esse louvor que teremos hoje, amém, que a tua graça e o teu amor possam nos alcançar no dia de hoje, ó Pai. Nós agradecemos pela oportunidade que temos de louvar, de adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado a Deus por mais um culto, a qual nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glórias a Deus, né? Como eu disse, nós estaremos aí tendo um momento de louvor a Deus. Aí o Samuel, né, no caso, vai estar trazendo uma canção para nós. E essa canção aí, existe aí nela uma expressão de entrega, né? Uma expressão de submissão, uma expressão de rendição, né? Ela começa com uma pergunta, aliás, o nome dela é uma pergunta, né? Quem sou eu, Senhor, né? E quem realmente somos, né? Então, a canção fala exatamente acerca disso, fala da grandeza de Deus comparada à nossa pequenez, mas o quanto Deus nos ama, o quanto Deus, ele se... É estranho dizer isso, né? O quanto ele se rebaixa para poder alcançar nós, né? O nosso coração, se achegar até o nosso coração, a Deus, né? Por isso. Então, nosso papel é corresponder a esse amor, né? Amém. Então, vamos lá, Samuel, louvemos ao Senhor aí. Amém. E você na sua casa, cante também, cante com Samuel aí. Louvemos a Ele em nome do Senhor. Vamos louvar, amém? Amém. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Um filho de homem pra que me visites. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Com tua glória tens me coroado. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Um filho de homem pra que me visites.
Senhor, o que posso fazer pra te servir melhor? E toda a glória que tu me destes, eu devolvo a ti, me rendendo aos teus pés. Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem, e hoje dentro em meu coração eu pergunto, Senhor, o que posso fazer pra te servir melhor? E toda a glória que tu me destes, eu devolvo a ti, me rendendo aos teus pés. Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem. Como te servir melhor, Senhor? É uma das frases dessa canção maravilhosa que Samuel entoou, né? E esse deve ser o anseio de todo aquele que reconhece o que Jesus tem feito, né? Como te servir melhor, né? Como se achegar diante de Deus, como fazer a vontade dele. Maravilha, né? Jesus que é o glorioso Filho do homem. Valeu, Samuel, pela sua participação. Amém. Deus o abençoe demais aí. Muito bom. E foi muito gostoso aqui poder ter esse momento de louvor aí, em nome do Senhor. Amém? Amém. Gente, o texto que a pastora leu fala acerca de oportunidade, né? Quando houver oportunidade, realmente devemos ajudar, e principalmente o uso da família da fé. Eu quero ler mais um texto sobre esse assunto. Aliás, o tema é esse: oportunidades. É o tema da nossa ministração de hoje. Eu quero que a pastora leia para mim, por favor, aí o texto lá em Colossenses, capítulo 4, verso 5. Por favor, pastora. Vamos lá então, Colossenses 4, versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Amém. Glória a Deus, né? Então a pastora falou aí, né, no primeiro texto que ela deu na abertura aqui, fala a questão de nós aproveitarmos todas as oportunidades em auxiliar principalmente a família da fé. E esse texto deixa bem claro, né? Sejamos sábios no procedimento para com aqueles que são de fora e aproveitando o máximo todas as oportunidades. Aqui é claro que as oportunidades é de poder testemunhar, de poder, no caso, dar ali, né, uma direção, dar um apoio, dar um auxílio, né, trazer uma luz no final do túnel na vida de muitas pessoas que passam dificuldades, aquela situação toda, independente da dificuldade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, né? Então nós devemos aproveitar essas oportunidades, né? Mas eu quero aqui, no caso, me deter nesse tema, oportunidades. Eu não vou me deter diretamente no que os textos estão, no caso, indicando, né? Assim, né? Quais são as oportunidades que devem ser aproveitadas e tudo mais. Mas a palavra oportunidade, o sentido da oportunidade. Você, por exemplo, você se lembra daquele concurso ou daquela entrevista ali que você quase passou? Ou daquele emprego que você quase conseguiu? Ou aquele negócio que você quase fechou? Tem lembrança de alguma coisa assim que você estava ali pronto a alcançar algo, pronto a ter algo, mas esse negócio ficou só no quase, né? Não chegou a se findar.
Agora, é interessante nós pensarmos sobre isso, né? Porque às vezes nós ficamos numa incógnita, ficamos numa dúvida, né? Porque o fato é que ao longo da nossa vida, gente, algumas oportunidades passam por nós e por alguma razão, simplesmente, elas não acontecem. Por outro lado, outras oportunidades surgem quase que do nada, né? E quando nós nos apercebemos, estamos totalmente envolvidos e integrados naquela oportunidade que surgiu. Este momento de quarentena, gente, que nós estamos aí, no caso, tendo, né? Empreendimentos estão morrendo, né? Nós temos visto, inclusive, uma luta muito grande, uma incógnita muito grande, uma dúvida muito grande em permanecerem confinados, né? Ou reagir em relação à economia, enfim, né? E diante disso nós sabemos que existem empreendimentos que estão morrendo, mas também outros estão surgindo e aproveitando a oportunidade. Outros estão crescendo, estão se desenvolvendo, né? Agora, como entender isso, pastor? Como entender oportunidades que quase acontecem? E aquelas que caem praticamente no nosso colo? Como entender isso, né? Como, né, no caso ali, algumas oportunidades são quase que impossíveis de serem rejeitadas porque elas vêm assim estrondosamente. Será que simplesmente podemos dizer, né, foi a vontade de Deus? As oportunidades que não tivemos ali chances de dar continuidade, não foram aproveitadas, foram da vontade de Deus. Aquelas que foram aproveitadas, foi da vontade de Deus. Ou será que nós fomos lentos, né? Ou mesmo temerosos demais para aproveitar as oportunidades que surgiram e foram perdidas? Ou aproveitamos as oportunidades porque a nossa ousadia e sabedoria nos condicionou a isso? Até que ponto é sábio ser ousado diante das oportunidades? Até que ponto é sábio ser prudente diante das oportunidades? Será que todas as oportunidades devem ser aproveitadas? É uma coisa que muitas vezes a gente não tem respostas conclusivas, não temos respostas diretas, né? Porque cada situação exige uma situação. A Bíblia descreve, né, constantemente nas suas páginas aí, várias oportunidades perdidas, várias oportunidades aproveitadas e outras que Deus fechou ou abriu a porta, né? Por exemplo, Saul, ele desobedeceu a Deus oferecendo um sacrifício que não lhe era permitido oferecer. E ele perdeu a oportunidade de estabelecer o seu reinado. Só para lembrar, pastor, 1 Samuel 13, 13 e 14, por favor. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 13, a partir do verso 13 também. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Olha que coisa terrível, né? A princípio, Saul, né, foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus diante, né, de várias profecias, diante de vários acontecimentos. Samuel, inclusive, ungiu Saul como rei. E diante de uma situação, diante de uma escolha, diante de uma decisão totalmente errada, equivocada, né, ele perdeu a oportunidade de ter o seu reino estabelecido. Outras passagens aí de tantos outros personagens, né, como falando de Saul e o que, no caso, veio depois a reinar no lugar dele foi Davi. Davi, por exemplo, ele aproveitou uma oportunidade de lutar com um gigante e isso promoveu libertação a todo o povo de Israel. O mesmo Davi, por 2 vezes, deixou passar, olha que coisa interessante, deixou passar a oportunidade de matar Saul, quando ele estava perseguindo Davi, né? E por não querer levantar a mão contra o ungido de Deus, ele realmente, né, deixou passar essa oportunidade, ainda que o próprio Davi, né, tivesse sido ungido também. No entanto, quando Davi foi ofendido por Nabal, né, por pouco Davi não toma uma oportunidade de matá-lo e assim derramar sangue inocente. Essas coisas da nossa vida, essas coisas que nós temos relatado na palavra de Deus, nos faz pensar a respeito das oportunidades, até onde elas devem ser aproveitadas, ou se
todas as oportunidades devem ser aproveitadas, ou aquelas que foram perdidas, né? Aquelas que não foram aproveitadas, até onde isso nos prejudicou. Enfim, né? Nós devemos pensar sobre isso. É impressionante a ação e a reação das pessoas diante de oportunidades, né? E o que fala da reação de dois homens, por exemplo, que eu tenho aqui, que eu quero falar com vocês rapidinho, né? Diante de oportunidades. Os dois homens, esses dois homens, eles eram israelitas, ambos eram mestres da lei, conheciam a lei, ambos eram fariseus, né? Ambos tiveram um encontro pessoal com Jesus. Um deles, né, nós temos apenas aí indícios de uma tímida transformação. Do outro, nós temos o relato de uma vida transformada. Eu estou falando aqui de Nicodemos e de Paulo, respectivamente. Nicodemos, ele aparece 3 vezes no Evangelho de João. Na primeira vez, lá em João 3, né, ele reconhece que o ensino de Jesus vem de Deus e tem ali uma conversa muito sincera com o Messias, e ali nós encontramos o famoso ensino sobre o novo nascimento, né? A segunda vez que Nicodemos aparece ali numa discussão dentro do sinédrio judaico, né? Mas o seu posicionamento ele é apenas superficial. Só para a gente lembrar, João 7, a partir do verso 50, lê para nós, pastora. João, capítulo 7, lê a partir do verso 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém, sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? E eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Então essa foi a segunda vez que Nicodemos apareceu ali, dentro do cenário do ministério de Jesus, né? Ele simplesmente, timidamente, aparece ali e tal, não é muito mais. Na terceira e última vez que nós temos um relato sobre Nicodemos, ele aparece auxiliando no sepultamento de Jesus. Ali já aparece um pouco mais assim, exposto, né? Está lá em João capítulo 19, a partir do verso 39. Lê pra gente, pastor. João capítulo 19. Vamos lá? Amém? Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. Maravilha. Então aí foi a terceira vez que nós encontramos Nicodemos, embora não seja ali uma confissão de fé pública, né? Somente aqui ele se posiciona mais diretamente favorecendo a Jesus, né? Jesus já estava morto ali, né? Estava sendo sepultado, é onde Nicodemos aparece, né? Paulo, por outro lado, aparece bem no início do livro de Atos dos Apóstolos, né? E se torna um personagem central desse mesmo livro, né? Na verdade, ele se torna um personagem central da história da igreja, né? Comparar personagens, gente, é sempre um tanto injusto, né? Nicodemos encontrou-se com Jesus durante o seu ministério terreno, quando nem seus discípulos compreendiam com clareza a missão de Jesus. Paulo encontrou Jesus em meio à explosão de evangelismo decorrente do derramamento do Espírito Santo. Então são dois momentos diferentes, mas a reação realmente é interessante, né? Os dois tiveram oportunidades. Nicodemos parece ter sido um homem com uma personalidade mais tímida, né? Paulo era zeloso, ousado. Nicodemos era mais velho que Paulo ao se encontrar com Jesus, né? Teria talvez mais a perder caso passasse a ser seguidor de Cristo. Paulo era bastante independente e assim teria menos a perder ao seguir Jesus. Então, as comparações sempre são injustas, a gente não deve realmente ali avaliar de primeiro modo, de primeira vista não, né? Mas, no entanto, eu fico aqui me perguntando o que teria ocorrido caso se Nicodemos, gente, tivesse decidido seguir a Jesus desde o princípio. Um homem de palavra, um homem que, né, as pessoas davam ouvido, né? Qual teria sido o seu impacto se ele tivesse abraçado essa oportunidade do encontro com Jesus e seguido o mestre para valer, né? Como teria sido a caminhada desse homem, né? Então são coisas que a gente fica aí a pensar dentro desse assunto, oportunidades, né? E algumas oportunidades são perdidas, outras assumidas. Algumas oportunidades Deus nos impede de aproveitar, pois seriam contra a sua vontade. Outras Ele espera que nós mesmos a evitemos.
Após anos servindo a Deus, né, eu entendo que ao longo da vida eu perdi muitas oportunidades, viu gente? Várias oportunidades que não deveria ter perdido. E assumi outras que deveria ter evitado, infelizmente, né? Pela graça de Deus, aproveitei também muitas que glorificaram o seu nome e evitei outras que no caso, trariam vergonha a Deus e também a mim, né? Então as oportunidades, elas são assim, variadas e variáveis, né? Como avaliar se as oportunidades que se apresentam devem ou não ser abraçadas? Essa é a grande pergunta. Como aproveitar ou não essa oportunidade, né? Ousadia e cautela. Aproveitar a oportunidade ou deixá-la passar? Arriscar-se ou manter-se o que conquistou? Afinal de contas, o que fazer, né, gente? A primeira coisa, gente, a ser avaliada é que para Deus o que importa é o nosso coração, tá? Nossa atitude ao tomarmos uma decisão. Aquele que às vezes é ousado porque deseja ser famoso, né, ou tornar o seu nome grande, será repreendido por Deus. Aquele que é cauteloso por falta de fé, será igualmente repreendido por Deus, né? Vamos aqui, no caso, fazer uma observação, vamos aqui alistar algumas considerações que devem ser independentes do temperamento ou da situação da vida. São coisas que devem fazer parte, né, de observarmos e avaliarmos se devemos ou não aproveitar as oportunidades. O primeiro ponto que eu quero aqui, no caso, considerar é que qualquer oportunidade, por melhor que seja, gente, e essa oportunidade envolva distorcer as instruções de Deus, ela deve ser abandonada, tá? Nós temos o exemplo aí, no caso, do próprio Saul, né? 1 Samuel 15, 22, olha só o que Samuel diz para Saul. Lê para nós aí, pastora. Vamos lá? 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Se vai distorcer as instruções de Deus, se vai quebrar os seus mandamentos, né? Pode ser a maior oportunidade do mundo, gente. Se vai ferir a santidade de Deus, esqueça. Para ser a melhor, né? Pode ser a melhor de todas as oportunidades. Abandone-a, pois ela vai trazer resultados desastrosos, tá? Então o primeiro ponto é esse, né? Observar se isso não vai ferir ali, no caso, as instruções, os mandamentos, a palavra de Deus. O segundo ponto que nós precisamos analisar aqui quando surge uma oportunidade é o seguinte: qualquer oportunidade que nos leve a um ganho pessoal deve ser cuidadosamente avaliada antes de ser aproveitada. 2 Coríntios 4:2, olha só o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Isso aqui para nós, pastora. 2 Coríntios, capítulo 4, amém? Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Olha que interessante a palavra aí, está na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, esse texto. É fundamental que o nosso coração, né, no caso, ele precisa passar por uma avaliação, porque é o seguinte, o nosso coração ele é enganoso, né? E ele precisa passar realmente ali por essa minuciosa avaliação para não usarmos circunstâncias ou o nome de Deus para nos promovermos. Esse é um ponto que também, né? Você tem uma oportunidade. Essa oportunidade, na verdade, ela está ali para promover o seu nome, tá? Para, no caso, te engrandecer, né? Para te exaltar. Como é que é isso? Tem que ser. Não estou dizendo que nós não devemos aceitar oportunidades que de repente possam ali favorecer a nossa vida. O que eu estou dizendo é que elas precisam ser cuidadosamente avaliadas. Essas oportunidades precisam ser avaliadas. Não se pode abraçar oportunidades só porque nos são convenientes. Tem que observar, tem que ver um todo que está sendo envolvido. É necessário olhar isso de uma forma mais ampla. Então, não estou dizendo que você não deve aproveitar oportunidades que de repente venha trazer uma promoção para você, venha trazer uma valorização a você, a sua casa, a sua família, seja lá no que for. Não é essa a ideia.
é que você tem que observar cuidadosamente, avaliar com cuidado, né, antes de ser aproveitada essa oportunidade. O terceiro ponto, né, que eu quero aqui no caso tratar, é que qualquer oportunidade, ainda que além de nossas forças, que nos leve a um serviço mais extenso, mais profundo e mais significativo a Deus, essa oportunidade deve ser considerada. Colossenses capítulo 1, verso 28, lê para nós, pastora, verso 28 e 29. Vamos lá, Colossenses capítulo 1. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essas tarefas que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Amém. Amém. O apóstolo Paulo aí, no caso, expondo, né, que realmente vale a pena, né, no caso ali, empenhar a sua força, né, ter ali, no caso, o esforço, né, ter ali a determinação, ter ali, no caso, o desejo de fazer as coisas, né, para que o seu conhecimento de Deus, a sua presença no seu coração, o desenvolvimento do relacionamento com Deus possa ser ampliado. Então, toda oportunidade que traz esse tipo de proposta, ela deve ser considerada, né? E pode parecer até mesmo um clichê evangélico, né? Mas todos nós estamos aqui com um propósito determinado por Deus. E a nossa vida só terá significado, verdadeiro significado, quando entrarmos nesse propósito divino. Então, se vai nos atrair, se vai nos colocar mais perto de Deus, deve ser considerada essa oportunidade, né? O último ponto, né, o quarto e último ponto acerca da oportunidade é que qualquer oportunidade que traga maior glória a Deus deve estar acima do meu bem-estar pessoal. E talvez está aí o ponto mais difícil. Mas é exatamente isso, gente. Se uma oportunidade vai trazer glorificação a Deus, isso deve estar acima até mesmo do meu bem-estar. Mateus 26, 39. Lê para nós, pastora. Mateus capítulo 26, verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aí, Amém. Né? Essa mensagem aí nós sabemos que foi a oração de Jesus ali no Getsemane, pouco antes de ser preso. E é lógico, ele expôs ali o coração diante de Deus, né? Ele expôs ali todo o peso que aquele momento, no caso, traria, né? E ele falou: Deus, se é possível, Pai, afaste de mim essa situação, mas contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E é aí que entra, né? Que qualquer oportunidade que traga maior glória a Deus, ela deve estar acima até mesmo do nosso bem-estar. Aí é que entra o quê? Isso se chama o quê? Fidelidade. É aí que entra a sua fidelidade para com Deus. Se Jesus é meu Salvador e Senhor, devo a Ele tal submissão. Então, são esses 4 pontos que nós devemos, no caso, avaliar, observar se aquela oportunidade deve ser aproveitada ou não. Se nós devemos, no caso, abraçar aquilo, né, ou não. Se nós devemos ser ousados em avançar ou prudentes em recuar. É dessa forma. Observando esses 4 pontos são suficientes para que nós possamos ter uma visão mais ampla, né? Isso revela um coração temente, isso revela um coração entregue, um coração submisso, um coração confiante que Deus está no controle de todas as coisas. Um coração que verdadeiramente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então, gente, esses são alguns pontos que nós devemos levar em consideração diante de oportunidades. As oportunidades que surgem na nossa vida, né? Sejam elas aproveitadas, sejam elas rejeitadas. Observe isso. Vou lembrar com você. Se a oportunidade distorcer as instruções de Deus, abandone-a. Se a oportunidade só traz um ganho pessoal, avalie-a cuidadosamente antes de ser aproveitada. Se a oportunidade te levar a um serviço mais extenso, profundo e significativo a Deus, deve ser considerada. Se a oportunidade traz maior glória a Deus, aproveite-a mesmo que esteja acima do seu bem-estar pessoal. São esses 4 pontos. Para a gente, no caso, terminar com esse estigma que é a oportunidade, né? Muitas vezes nós encontramos as pessoas
eu não sei se eu, né, se eu aceito aquela proposta, ou eu não sei se eu perdi uma oportunidade. As pessoas entram em lutas muitas vezes por causa de não saber o que fazer. É claro que nós gostaríamos de ter ali tudo certinho, né? tudo indicadinho, não, faz isso, faz aquilo, mas na verdade Deus quer que nós amadurecemos, Deus quer que nós cresçamos, e as oportunidades, aproveitadas ou não, rejeitadas ou não, elas são aí uma forma de nós amadurecermos, de nós crescermos, né? Então, que você possa realmente colocar aí o seu coração em Deus, aliás, que Deus seja a nossa maior motivação diante das oportunidades que surgem. Quer aproveitamos ou não uma oportunidade, que não seja por ousadia baseada na necessidade de autopromoção. Se deixarmos passar uma oportunidade, que não seja por medo de não sermos suficientes, ou até mesmo pior, né? Por medo de que Deus não seja suficiente. Que a nossa submissão, a nossa confiança sejam tais que possamos seguir adiante, ousando no poder de Deus, mas somente no poder de Deus, né? Então, pense sobre isso diante da situação a qual você está enfrentando hoje, né? Ainda em meio a essa quarentena, em meio a algumas preocupações. Pense sobre isso, né, diante das próximas oportunidades que surgirem em sua vida. Pois nem todas, presta atenção nisso, nem todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Então, que possamos ter essa consciência. Muitas vezes nós achamos que por ser oportunidade, você tem que abraçar com unhas e dentes e tudo mais. Não, tem oportunidade que você tem que rejeitar, porque está fora daquele conceito que nós estabelecemos aqui, está fora dentro dos conceitos que a palavra de Deus tem estabelecido. E vamos orar por isso. Vamos pedir para que Deus possa, né, nos dar sabedoria, né? Esses pontos possam estar aí realmente firmados no nosso coração. Nós possamos ali, no caso, observar. Se a oportunidade, no caso, distorce o mandamento de Deus, já rejeita de cara. Se a oportunidade traz somente um ganho pessoal ali para você e tal, avalia com cuidado se de repente isso não vai ser um laço na sua vida. Se a oportunidade te levar a um serviço mais extenso, mais profundo, mais significativo no seu relacionamento com Deus, considere essa oportunidade, meu querido. E se a oportunidade vai trazer maior glória a Deus, meu amado, você deve realmente ali, né, abraçar ela com unhas e dentes, independente dela estar acima do seu bem-estar pessoal. Então são esses 4 pontos que nós queremos deixar aqui para você avaliar, para você sair dessa confusão, né? Devo ser ousado, devo ser precavido, né? Devo aproveitar, devo rejeitar, é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus, enfim, que as oportunidades agora possam estar um pouco mais esclarecidas na maneira como você as vê e tomar a decisão certa, ok? Teremos agora um momento de oração, eu convido você realmente a pensar sobre isso. Deus possa iluminar, a pastora vai estar orando a respeito desse ponto, a respeito de nós termos exatamente ali a sabedoria, né? Que Deus possa nos dar sabedoria, né? De lidar com as oportunidades, de lidar com aquilo que está realmente sendo colocado em nosso favor ou contra nós, hein? Então segure na mão de quem está aí pertinho de você e estejamos orando, amém? Ore para que você possa saber quais são as oportunidades que você deve aproveitar e quais são as oportunidades que você deve rejeitar, ok? Oremos, pastor. Vamos orar, que Deus possa te dar direção, sabedoria, que a palavra de hoje possa realmente entrar em seu coração. As oportunidades surgem de várias formas e nós temos que fazer escolhas. Se vamos avançar, correr atrás, se vamos recuar, se vamos deixar, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Mantenha um relacionamento com Deus. Aleluia. Ore, fale com Deus para que você tenha sabedoria. Veja o que foi falado hoje, os pontos que foram ministrados hoje. Coloque isso em teu coração, amém? Antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer escolha. Vamos orar? Amém? Pai amado, nós adoramos o teu nome. Amém, Jesus. Nós te agradecemos porque a tua palavra vem de encontro aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa confundidos. A tua palavra diz que o Senhor nos dá sabedoria, que o Senhor nos dá discernimento, que o Senhor nos dá entendimento. E hoje nós queremos nos apegar a isso, ó Pai. Como foi ministrado aqui, meu Deus, muitas vezes estamos diante de escolhas, muitas vezes estamos diante de grandes oportunidades, ó Pai, mas que surgem a dúvida se vamos avançar, se vamos aceitar, se vamos recuar, se vamos fazer outras escolhas. E, ó Deus amado, nós pedimos que o teu Espírito ministre ao nosso espírito, em nome de Jesus, na direção certa. Que nós possamos avaliar, como foi dito hoje aqui, ó Pai, aonde essa oportunidade vai nos levar.
você vai nos levar mais perto do Senhor, você vai glorificar o teu nome, estar diante da tua palavra, estar em concordância com a tua palavra. Ou se é algo, ó Deus, que vai desonrar o teu nome, se é algo que contraria a tua palavra, contraria aquilo que o Senhor tem nos ensinado, se é algo, ó Pai amado, que muitas vezes está nos gloriando, nos motivando, mas não está glorificando o teu nome, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer a escolha certa. Nos ajuda a ter sabedoria de avaliar cada ponto desses. Abençoe cada lar agora, cada família, cada pessoa que está acompanhando este culto. Com certeza muitas pessoas têm que fazer escolhas, tomar decisões diante de inúmeras oportunidades. E que nesse momento a palavra de hoje venha encontrar o seu coração. Venha te ajudar a tomar essa decisão, Senhor. Deus. Abençoe as famílias. Mais uma vez orando por aquilo que tem acontecido em nossa nação, em outros lugares e outras nações. Pedimos, ó Deus, a tua palavra. O Senhor venha estar nos ajudando, ó Pai, vindo de socorro, ó Pai, a cada família, com uma unção de cura, de restauração, de libertação, que logo possamos estar juntos novamente, logo possamos estar cultuando o Senhor em nossas igrejas, as pessoas voltando ao seu trabalho, que esse vírus possa realmente estar ali, ó Pai, sendo removido, ó Deus. Pai. Em nome de Jesus, nós nos unimos em oração, Amém, ó Pai. Jesus. Abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, pessoas que estão envolvidas diretamente nessa área. Que o Senhor esteja visitando com o teu poder, em nome de Jesus. Protegendo, livrando do mal, Senhor. Amém, Senhor. Nós oramos nessa noite e nós agradecemos pelo teu grande amor. Amém, Jesus. E que o Senhor esteja agindo em nossos lares, em nossas casas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Deus possa realmente nos abençoar de maneira extraordinária, possamos realmente nos colocar na presença de Deus e permitir que Ele possa realmente nos dirigir da melhor maneira, né? É claro que Ele nos dá oportunidades, né? E nós muitas vezes devemos saber, né, quais são as oportunidades a serem aproveitadas ou rejeitadas, né? Para que você tenha essa sabedoria diante de Deus, que você possa ter essa experiência de crescer com aquilo que Deus, no caso, te oferece, ok? Estamos aí caminhando para o encerramento da nossa reunião de hoje. Quero aqui deixar alguns avisos rápidos. Amanhã teremos aí o nosso Pit Stop Church, né? Então esteja participando, é o momento da juventude aqui. Mas como, né, jovem, nossa igreja dos 9 aos 99 anos, então tá todo mundo convidado aí a participar amanhã, tá certo? No domingo temos Benditas Famílias, né? É a reunião nossa com a família aqui e estaremos aí também, né, ministrando aí a palavra de Deus, né? Estaremos orando para que de repente esse final de semana, quem sabe, seja o último online, né? Pelo menos dessa forma que está sendo feito, para que nós possamos estar congregando novamente. É claro que vai ter algumas precauções, com certeza, mas estamos com muita expectativa, né? E que as coisas possam estar tomando um outro rumo. É claro que existe a prevenção, existe, né, no caso, todas as medidas, né, no caso de segurança e tudo mais, mas vamos estar orando, né? Vamos colocar diante de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente. Então, vamos obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade para ministrar de forma diferente, ok? Então são esses os nossos avisos e estamos aí encerrando a nossa reunião de hoje. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo possam ser derramados sobre as nossas vidas, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida demais aí e até amanhã no Pit Stop, se Deus assim o permitir. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe, amém? Amém. Tchau, tchau.